Então tá. Primeira questão, e aí sim, quando eu pedir para vocês opinarem, quando eu pedir para vocês olharem, aí, depois vocês chegarem à conclusão, aí a gente pode discutir, aí vocês podem entrar, pode falar. Quando estiver lendo, vocês só escutam. Sobre as cartas cadastrais, assinale a alternativa correta. É uma carta em escala pequena de pouco detalhe, cartas cadastrais, tá? São utilizadas nas escalas de 1 por 500 mil, 1 por 2 milhões, por exemplo. 1 por 500, 1 por 2 mil, né? Gente, sem óculos está terrível. Por exemplo, para a representação de dados de um cadastro urbano, as escalas mais comuns utilizadas variam de 1 por 20 mil e 1 por 50 mil. Na escala de 1 por 20 mil, são ideais para a representação de edificações em uma quadra urbana, atendendo aos projetos de planejamento urbano. Ou devido à sua grande escala, não permitem o monitoramento de áreas de invasão urbana ou de favelas. Eu vou deixar agora vocês olharem para a questão como se vocês estivessem fazendo uma prova e aí vocês tirem a conclusão de vocês. Qual dessas opções aí está correta? Léo, e aí, meu amigo? Oi, professor. Já viu alguma questão parecida com essa? Já sim. Beleza. Graciana, já viu alguma questão como essa? Luzia? Não, nunca vi. Daiane? Bom, primeiro vamos entender o que é uma carta cadastral, né? Porque quando você pensou sobre as cartas cadastrais. Primeiro vamos entender a diferença. Nessa parte a gente está falando de mapas, tá, pessoal? E a parte da cartografia é justamente desenho, representação do espaço geográfico em um plano. Essa representação do espaço geográfico em um plano, né, que nós chamamos de mapas, tem diferentes realidades. Então, a gente pode dizer que há uma distância gráfica, aquela que a gente coloca no papel, e a distância real, que é aquela que condiz com o espaço geográfico. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Então, podemos dizer que uma carta cadastral ela representa os limites legais de uma propriedade, ou seja, ela está relacionada a imóveis. Então, olha só, quando você fala de imóveis, é diferente de você estar falando de um estado, por exemplo, ou de um município. E quando você fala de um estado, de um município, de um país, então você tem uma realidade, uma distância real muito maior. Só que no plano cartográfico tem uma coisa diferente. Por exemplo, eu vou perguntar para a Graciana, que é mais fácil, porque aí é o jeito netinho de explicar. Graciana, nessas suas incursões, né, criteriosas em busca do amor perfeito, você já teve um encontro com um cara bem marombado, mas a cara meio amarrotada, ou seja, é aquele famoso Raimundo, né, feio de cara, mas bom de tudo?
Não. Luzia, você já teve um encontro com aquele cara que, pô, quando você olha no Facebook, é lindo. Olhos verdes, bonitinho, a carinha bonitinha, amaguzada, ali, toda jeitosinha. Mas quando você vai conhecer pessoalmente, o cara é gordinho. O cara é gordinho. E não há nada demais em ser gordinho. Eu vou defender a classe. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, Luzia? Eu não vou falar para o Léo, não, que o Léo não tem... Não esse patamar, né? Nós homens, a gente não se liga muito nisso. Mas as mulheres têm muita essa... atenção nessas coisas, não. A gente não pode falar assim. Mulher mais criteriosa, né? Então, o que eu estou querendo dizer com os detalhes? Olha só. Quando um cara vai tirar uma foto que o cara é feio, mas tem um corpo legal, ele tira uma foto distante. Certo? Esse cara tira uma foto distante. Para poder não aparecer muita cara e aparecer o corpanzil. Agora, quando o cara é gordinho, ele faz questão de aproximar a câmera da cara dele, do rosto dele, para poder focalizar o que mais importa, que é o rosto. Porque se tirar para mostrar aquele corpanzil flácido, provavelmente a Luzia não vai, nesse encontro, tomar a cerveja com esse cara. Bom, apesar de que a Luzia está num patamar que, de repente, não vai recusar uma cerveja, mesmo que o cara seja gordinho. Eu acredito que não, né? Mas, enfim. Então, eu pergunto para vocês. Se eu digo detalhe, eu estou falando de uma escala pequena ou de uma escala grande? Pequena, né? Pequena. Então, olha só. Olha o que você vai anotar para mim. Escalas grandes privilegia os detalhes. Desculpa. A área. Escalas grandes privilegiam a área. E escalas pequenas privilegiam os detalhes. Em outras palavras, quando eu tenho o exemplo ali, uma escala de 1 por 500, a minha escala é grande ou é uma escala pequena? É uma escala grande. E quando eu tenho uma escala de 1 por 5 milhões, eu tenho mais privilegiado a área, ou seja, eu quero enxergar mais a área. Tá? Então, quando vocês, em qualquer lugar, ouvirem falar de cartas cadastrais ou cartas somente, então é porque está cartografando, está representando um espaço menor. Tá bom? Por isso que eu quero que vocês anotem essas regras que eu vou começar a falar agora. Posso falar? Vai. Então, posso? Pode. Escalas cartográficas. Escalas cartográficas. Cartas e mapas. Então, quando o meu numerador for menor, 1 por 500, 1 por 200, 1 por 1000, 1 por 1500, por exemplo, eu privilegio o detalhe. Detalhe. Então, a escala grande privilegia o detalhe. E quando eu tenho um numerador maior, eu privilegio o espaço. Foi? Então, quanto maior a escala, menor a área representada. Fiquei com uma dúvida. Oi. Você falou quanto maior o numerador ou o denominador?
Você falou numerador querendo dizer denominador, foi isso? Perdão, se eu falei isso, foi Tá. denominador. Assim. Quanto Eu maior prefiro o falar denominador. eu prefiro tirar a matemática dessa história e botar mais a lógica geográfica. Quanto maior a escala, menor a área representada. O que eu digo de uma escala grande? 1 por 500 é uma escala grande? 1 por 1000 é uma escala grande? Ou seja, são escalas urbanas. São escalas que representam uma propriedade, que representam uma rua. Então, quanto maior a escala, menor a área representada. E quanto menor a escala, que aí sim é o denominador numeroso, era isso que eu tentei dizer, Graciane, que eu acabei errando, você tem mais amplitude de espaço geográfico. Professor, repete de novo. Só mais uma vez. Vamos lá. A regra das escalas cartográficas, vou botar assim, né, mais simplificado. A regra das escalas cartográficas são: quanto maior for Falhou. a regra, vamos lá. A regra das escalas cartográficas. A regra das escalas cartográficas. Quanto maior for a escala, maior o número de detalhes. Ou seja, quanto maior for a escala, maior será a quantidade de detalhes. É como se você estivesse aproximando uma lupa, né, do chão, para enxergar uma formiga, por exemplo. E quanto menor for as escalas, ou seja, o denominador for mais numeroso, então eu tenho maior riqueza de área. Maior riqueza de área. Daiane, vamos ver se você entendeu. Você provavelmente você é muito novinha. Eu vou falar com a Luzia e vou falar com a Graciane, que são mais aí da minha faixa etária. É a lógica do seguinte: se eu vejo assim o mapa mundi, então eu vejo uma escala menor. Isso. Agora, quando eu aproximo, quando eu vejo uma rua, propriamente dita, a escala é muito grande, porque ela tem uma riqueza de detalhes. Exatamente. Então, assim, a pergunta que eu ia fazer agora: qual é a escala maior? A escala é o mapa do Rio de Janeiro ou o mapa do estado? Desculpa. Qual a escala maior? A do Rio de Janeiro ou do Brasil? Maior. Do Rio de Janeiro, né? A do Rio. A do Rio. Então... é inversamente proporcional. Exatamente. É como se você fosse colocar mais um. É quando você tem uma escala grande. Menos um é quando você tem uma escala pequena. Tá? Ou seja, se eu tenho 1 por 20 milhões, é uma escala grande ou pequena? O Thiago botou aqui macro para micro, a relação macro para micro. Aí você pode adotar várias regras. Macro para micro, mais um, menos um, detalhe versus espaço. Então, você pode adotar várias regras a partir daí. Agora, sabendo disso, eu quero que vocês me respondam essa questão. Sobre as cartas cadastrais, assinale a alternativa correta. É uma carta em escala pequena, de pouco detalhe. Não. Tá fora. São utilizadas nas escalas de 1 por 500 a 1 por 2000, por exemplo, para representação de dados de um cadastro urbano? Não. Sim. É até um tamanho considerável. 2000? 2000, sim. Não é a nossa casa, mas nossa casa não chega nisso, né? Mas, então, assim, essa é a resposta certa. Então, olha só. Cartas cadastrais são utilizadas nas escalas de 1 por 500 até 1 por 2000
por exemplo, para a representação de dados de um cadastro urbano ou uma propriedade, vamos dizer assim, né? Qualquer estabelecimento que seja dentro do perímetro urbano. E aí tem as outras opções, né? Que seria as escalas mais comuns utilizadas variam de 1 por 20 mil, que aí já é muito, né? Para a categoria urbana, a 1 por 50 mil, também aí já tem uma dimensão de fazenda, né? Aí já seria até uma propriedade rural, não seria nem uma propriedade urbana. Então, assim, ainda tem essa, tá, pessoal? A diferença entre a propriedade urbana e a propriedade rural, caso apareça alguma prova, geralmente a propriedade urbana ela é menor do que a propriedade rural, porque a propriedade rural ela requer mais terras para produção e outros atributos rurais do que a urbana. Que, por exemplo, né, uma pessoa rica na cidade mora numa cobertura que não precisa ser uma cobertura de 1 por 2 mil metros, né, ou 1 por 2 mil metros quadrados. Tá? Então, assim, as outras opções seriam na escala de 1 por 20 mil são ideais para a representação de edificações em uma quadra urbana, atendendo aos projetos de planejamento urbano. Então, já foge da realidade urbana, como eu falei. Devido à sua grande escala, não permitem o monitoramento de áreas de invasão urbana ou de favelas. Também não tem nada a ver com a lógica das cartas cadastrais. Tá? Então, a resposta certa daí seria B de dado, né? Não, B de dado? B de bola. D de bola. É mesmo. É D de dado ou é D de bola? D de bola. É B de bola. Então, tá bom. Mas, sobre as cartas cadastrais, então, beleza. Já a galera de cartografia, né, só falta agora se lembrar de como resolve essa questão da escala aí, que é muito fácil, né? Ou seja, seria o EDD, que seria poderzinho, poderzão, que a gente tem a oportunidade de resolver só questões de cartografia ainda. Não. Essa vai ser minha aula bônus, cartografia, para gente. Sobre os sistemas de informação geográfica, SIGs, assinale a alternativa incorreta. Eu vou ler e vou perguntar para vocês o que vocês acham. Um SIG, ou seja, um sistema de informação geográfica, pode funcionar como uma base de dados com informações geográficas, dados alfanuméricos, certo ou errado? Não, acho que não. Uma base de dados. Eu acho que tá certo. Alguém já ouviu falar de geoprocessamento? Sim. Inclusive, tem até uma pós, né, muito boa na UERJ, que eu até andei namorando, mas pô, a gente que trabalha, depois que a gente começa a trabalhar nesse negócio, a gente tem mais tempo para fazer pós, não, infelizmente. Mas o geoprocessamento faz parte desse processo também dos SIGs, tá? Ou seja, coletagem de dados de forma geral. O próprio projeto Randam Brasil começa com um sistema de informação geográfico, monitoramento, sensoriamento, tudo aquilo que acaba trazendo dados de forma geral, né, e em conotação geográfica, pode ser considerado um SIG. Né? E tem, por exemplo, instituições que têm vários SIGs, né, para várias coisas. Por exemplo, na Amazônia brasileira, nós temos vários tipos de SIGs, que é uma região complexa. Então, tudo aquilo que acaba colhendo dados de uma forma geral pode ser considerado como SIG. Então, a letra A, sem dúvida nenhuma, um SIG pode funcionar como base de dados com informação geográfica por dados alfanuméricos. B, permitem que os dados sejam associados a polígonos e objetos gráficos com identificador em um mapa digital. Tá certo. Certo. Inclusive, né, hoje nós utilizamos bastante, né, um tipo de mapa digital. Acho que a gente não consegue nem mais sair de casa sem ele. Qual é? Google Maps. E tem outro, aquele... Waze, Maps. Waze. Uma perguntinha para vocês. O Waze seria um tipo de escala grande? Trabalha com escalas grandes ou escalas pequenas? Pequeno.
Ué, não é grande, não? Escala grande, porque fala mais detalhes. Escala grande. Não, mas depende, quando você coloca ali descentralizar, recentralizar, sei lá, ele vai nas proximidades ali, desce o Não, assim, a questão da distância que a gente percorre no Waze, de forma normal, são pequenas, né? O Uber, por exemplo, o Uber é um sistema de coletagem de dados e de informações que você paga por distância percorrida, que acaba sendo o quê? Uma escala grande, ou seja, você caminha na cidade, você percorre a cidade. Mas é lógico que ele mostra tudo. Se você pegar um avião para Portugal, ele vai te mostrar. Aí sim, uma escala bem pequena. Mas, naturalmente, a gente trabalha aqui. Bom, aí tem outros SIGs que vão facilitar a vida de um navegador aéreo. Né? Inclusive, tem até Uber de helicóptero também. Já estava esquecendo desse detalhe. Não sei se já tem de avião. Permitem que, assinalando-se um objeto no mapa digital, seja possível saber o valor de seus atributos. Esse valor seria no sentido de quê? Então, deixa eu ver assim, alguma coisa mais que tenha mais afetiva assim para você entender. O valor tipo como se fosse uma identificação, algo do tipo? Tipo assim. Porque eu acho que tá certa. Então, mas assim, o valor dos seus atributos pode ser também as coordenadas geográficas, por exemplo. Ah, tá certo. Assinar objeto no mapa. Aí você vai lá, tocou, vai te dizer exatamente o direcionamento que ele tem. Então, assim, o valor dos seus atributos. Então, tá correto, você tem razão. Tá? Um SIG separa a informação em diferentes camadas temáticas e armazena-as independentes em camadas ou layers. E outras coisas, um SIG ele organiza essas informações por camadas temáticas, por numeração, por grau de armazenamento. Sim. O SIG faz isso? Faz. Bom, então, se a E estiver correta, também não tem. A E está errada, que eu já vi. Vamos lá. E aí ele exagera, né? O modelo vetorial ou matricial de um SIG apresenta células regulares com valor único central. Só aí eu acho que já deu ruim, né? Não permitindo a localização exata dos elementos no espaço. Aí, um SIG que não trabalha com coordenadas geográficas exatas. Não tem finalidade. Não presta para nada, absolutamente nada. Gente, até aí eu estava gabaritando, tá? Ou seja, na segunda questão. A segunda questão eu estava gabaritando. Eu já teria errado a número 1 aí, a 21. Eu acho que depois dessa aula aqui de cartografia, agora você né, não tem como errar, não. Gente, alguém pergunta aí se a Graciane está bem, tá? Estou preocupado com ela. Sobre os estudos geográficos aplicados ao planejamento ambiental, visando a análise de fragilidade de um ambiente natural, assinale a alternativa correta. A. Os principais elementos a analisar seriam os aspectos demográficos e o grau de ocupação humana responsáveis pela fragilidade social e ambiental. O que vocês acham? Eu iria ler as outras, né? Mas... Não, vamos ler as outras. Então vamos ler as outras. Correto, assim, eu não sei. Vamos ler as outras? Então vamos lá. Deixa eu só dar uma ênfase melhor nesse título. Sobre os estudos geográficos aplicados ao planejamento ambiental. Gente, Barra da Tijuca. Eu acho que foi o último bairro que nós tivemos um planejamento ambiental de razoável para ruim. Tá? Então, assim, estudo geográfico, planejamento ambiental. Essa é a ênfase. Visando a análise de fragilidade de um ambiente natural. Assinale a alternativa correta. Então, olha só. Estudos geográficos para se fazer um planejamento ambiental e para você analisar
como aquele meio ambiente pode estar ameaçado. Em outras coisas, em outras palavras, ele está perguntando isso para você. Por exemplo, você vai fazer um bairro novo, Barra da Tijuca. Quais são os perigos? Uma região de mangue, de pântano, então a gente não pode aterrar aqui, não pode aterrar aquilo outro. O que aconteceu? Fizeram assim mesmo. Né? Assim como também fizeram a Maré, assim como também fizeram a Ilha do Fogão. Exatamente, é o crescimento desordenado. Providência, daqui a pouco alguém toma providência. Pois é. E assim, eu acho que o pior aterramento do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, foi o Complexo da Maré e a Baixada. Sim. E assim, o crescimento desordenado. Bom, então vamos lá. Os principais elementos a analisar seriam os aspectos demográficos e o grau de ocupação humana, responsáveis pela fragilidade social e ambiental. Cara, se você vai fazer um estudo geográfico para planejamento ambiental, você não pode analisar a demografia daquele lugar, porque já era. Em outras palavras, você quer estudar depois que a galera já está lá? Depois que já houve ocupação humana, você vai estudar o quê, Pedro Bó? Então, assim, não tem condições. Está totalmente fora de contexto. Por quê? Qual é o erro que está aí, Léo? Você vai estudar para falar sobre... Ou seja, você vai entender a fragilidade de um ambiente natural depois que você já tem gente e moradia no local. Tem dúvida aqui. É como se você fosse, por exemplo, fazer a análise ambiental do Terreirão no Recreio. Sim. É como se você fosse fazer, por exemplo, um estudo para falar da área da Graciane. Não, acho que não é nem a área da Graciane, é da Luzia. É como se você fosse fazer o estudo sobre São Gonçalo. Né? Então, assim, vai dar mais o quê? Alguém aí é de São Gonçalo? Alguém falou de São Gonçalo? Ah, não, foi a Graciane que falou de Niterói, eu estou confundindo tudo, tá? Esquece. Não, você é de São Gonçalo, não. Eu moro no Complexo do Alemão. Alemão? Dá bem aí? Eu moro em Olaria. Mas boa. Eu moro, não vale, né? Porque tem o Alemão do lado direito e o lado esquerdo eu tenho o Complexo da Penha, que é Vila Cruzeiro. Sangue de Cristo tem poder. Tá bem, tá bem. Não. Agora eu já sei que não tá dando muito certo no aplicativo, agora eu entendi. Não é você não, o problema não é você. Eu moro. O problema não tá em você. O problema não tá em você, agora que eu vi, pô. O Thiago está falando, eu moro muito bem. Eu moro no conjunto da polícia, tu entendeu? Eu estou entre a Vila Cruzeiro e o Complexo Alemão, mas do lado do 16º Batalhão. Cara. Gente, cara. E pior que, tipo assim, como nós somos professores, a gente não vai mudar de vida, não. Não vai melhorar muita coisa, não. Entendeu? Não vai, não. Os estudos de fragilidade ambiental são responsáveis para o planejamento em áreas de topografia plana, mas não são viáveis para áreas de relevo acidentado. Tá errado. Não. Isso eu acho que indifere. Acidentado não. Vamos ler o resto. A definição de unidade de fragilidade dos ambientes naturais pode servir-se, por exemplo, de levantamentos básicos de geomorfologia, solos, cobertura, vegetal. Acho que o cara foi muito... É sacanagem também eu errar uma questão dessa. Os alunos erraram. Pô, o cara está praticamente te dando uma aula porque aqui. Ele está dando todas as características do local. Porra, sim, sim. Vegetação, solo, hidrografia. Isso sim que é estudo. Para fragilidade dos ambientes, gente. Porra, acho que não tem nenhum. Se você quiser saber, o que é estudo geográfico para análise ambiental, né, para você entender a fragilidade ambiental, é isso aqui que você tem que saber. É isso aqui, ó. É isso. Pronto. Qual é a observação que eu quero que vocês tenham aí? Isso. Isso tudo. É isso. Definição de unidade de fragilidade dos ambientes naturais pode servir, por exemplo, olha o exemplo que o cara deu, levantamentos básicos de morfologia, solos, cobertura vegetal, pluviosidade, hidrografia e uso da terra.
cara só praticamente leu a Bíblia toda para você aí em uma opção só. Então é essa a questão, tá? Vamos lá. O que eu achei interessante nessa prova é que eles abordam muito essa questão ambiental. Eu achei legal. Né? Teve uma galera que na época que não gostou muito, não. Se preparou muito para geopolítica e tal. Gente, olha só, um bizu que eu vou dar para vocês. Por favor, pelo amor de Deus, prova de professor não aborda muito tema geopolítico recente. Ele não vai te perguntar, por exemplo, sobre as eleições recentes dos Estados Unidos, não. E nem por exemplo, mas sobre essa próxima globalização que nós temos. Pode perguntar sobre o Brexit, pode perguntar sobre a questão, né, por exemplo, da Palestina com Israel. Isso pode perguntar, mas nada recente, tá? Então tem uma galera que se prepara professor e começa a ler muito jornal. E não é bem assim, tá? Aborda a geopolítica? Aborda a geopolítica. Mas não é essa política que a gente entende, ou que a gente costuma defender. Sobre os impactos ambientais e sociais da criação de uma usina hidrelétrica, com extenso reservatório de água, é correto afirmar que clima local pode sofrer alterações, espécies de peixes podem desaparecer e vilas ou áreas rurais ocupadas podem vir a ser submersas. Ainda não me convenceu. Vamos ler as outras. Todos concordam que ainda está meio em dúvida? Vamos para a eliminação. A letra E. Levanta aí, professor. Não, vem comigo na B. Vamos ver, porque se está certo ou está errado, a gente já vai descartar logo de cara. A poluição atmosférica pela geração de hidrocarbonetos, olha só o que ele fala, passa a ser uma importante variável exigindo monitoramento intensivo. Cara, o que tem a ver o hidrocarboneto na questão da hidrelétrica? Ou seja, a queima de petróleo sobre impactos ambientais de usina hidrelétrica. O que isso tem a ver? Não tem absolutamente nada a ver. Em outras palavras, ele está te perguntando, a usina hidrelétrica causa poluição atmosférica, a construção, né, de uma usina hidrelétrica causa poluição por causa da geração de hidrocarboneto? É isso que a usina hidrelétrica produz? Não. Ela produz eletricidade. Então, não é combustível fóssil. Então, elimina B. C. Superaquecimento das águas para o resfriamento das turbinas, impedindo a sua explosão, constitui um dos problemas mais graves. Nossa, então quer dizer que se a máquina esquentar e não tacar água nela, causa um grande impacto ambiental. Ou seja, ela vai esfumaçar e aquela fumaça vai matar meio mundo. Não. Se eu posso garantir para vocês que esse é o menor dos problemas. Tá? A formação do reservatório não constitui um problema social ou econômico. Ih, já começa. Preciso ler o resto? Não, né? Vamos lá. Eu acho que não é a letra E. As alterações no meio físico podem envolver a destruição da vegetação, certo? Fato. Certo. Por exemplo, mas... Ai, quebrou. Afeta a condição do solo, certo? Mas não afeta a condição do mas solo. Não afetam. Não. Não afetam? Aí não. Aí, tá vendo aí? Esse não somente, talvez, que colocam aí, é certo, muitas das vezes, pode tirar uma questão de você, meu Paulo. Olha, tu já sabe disso desde a ESA, desde a polícia. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Olha só. A questão que eu errei na ESA... É melhor nem contar. Laninha. Não faz isso comigo. Você não errou isso, não. Ficou com a letra A, professor? Não, acho que... Bom, então, só restou aquela que vocês eliminaram primeiro, né? Você não, o Léo eliminou primeiro. Não, eu falei assim, não estava convencendo.
O clima local pode sofrer Eu eliminaria a. Talvez eu voltasse para ela, porque as outras eu achei bem erradas, mas assim. O que me deixou na dúvida com ela foi o clima local, entendeu? Porque a mudança de clima é uma coisa que leva muitos anos, 20 anos para ter. Você pode alterar o padrão climático. Pera aí. Quem é que tá falando? É a Graciane? Quem? Isso, sou eu, Graciane. Ô, Grazi, olha só. O clima local ele pode ser alterado simplesmente por você tirar a vegetação. Sim. Por exemplo, tirou a vegetação, você já automaticamente tem um desequilíbrio ambiental ali na região. E é o que acontece muitas das vezes nas regiões de usina. Imagina, um lugar que chove muito. Aí cria-se um espaço, um norte, por exemplo, no Brasil, que é um contexto maior, né, no caso, mas vamos pensar aqui, Tucuruí, né, vamos pensar Itaipu. Então, assim, sofre um ambiente chuvoso, ele pode ter uma redução de chuva, sim, que já é uma alteração climática. E, assim, vamos colocar algumas outras coisas aí também, nesse quesito alteração climática. No caso do Brasil, as chuvas, como não sei se vocês viram aquele vídeo que eu mandei para vocês, mas hoje, o principal agente externo de modelagem, principalmente aqui no Brasil, é a chuva. Então, ela acaba sendo um elemento climático, a umidade acaba sendo o elemento climático mais alterado, né, nas regiões. Umas que vão chover mais do que deveria e há outras que vão chover menos do que deveria. E nós já começamos a ter isso, né? Agora, recentemente, por exemplo, os incêndios do Pantanal, um dos motivos foi uma escassez de chuva acima do normal, ou seja, porque já há uma influência, né, do desmatamento do Cerrado. Olha só como é que o Centro-Oeste está perdido. Está tendo desmatamento do Cerrado e da floresta amazônica. E o Pantanal está ali no meio. Ou seja, aquela chuva que a floresta mandava para lá já não é a mesma chuva de 10 anos atrás. Ou até mesmo 5 anos atrás. Então, assim, o processo vem alterando. E aí, sim, a gente pode colocar que sofre alterações no clima local. Local, tá? Se você tira a vegetação, você, por exemplo, pode influenciar na questão da chuva, da escassez da chuva, ou até mesmo do aumento da chuva, de acordo com a região. Espécies de peixes podem desaparecer, fato. E vilas ou áreas rurais ocupadas podem vir a ser submersas. Gente, também tem um processo que eu queria que vocês anotassem dessa questão aí, que é o processo de eutrofização. O que é o processo de eutrofização? É quando você tem locais que acabam ficando submersos por causa da construção de usinas hidrelétricas, como, por exemplo, Balbino, que foi uma catástrofe ambiental, e que aquela madeira que fica submersa, aquelas plantas que ficam submersas, elas começam a apodrecer debaixo dessa água. E aí começa a exalar gás metano. E o gás metano ele é nocivo à camada de ozônio. Então, assim. E um outro detalhe que eu quero que vocês anotem. Você repete que eu não consegui. Processo de eutrofização. Apodrecimento de. Processo de eutrofização. Apodrecimento de plantas e árvores em áreas inundadas, pela construção de usinas.
vírgula, liberação de gás metano. Nocivo. Liberação de gás metano nocivo à atmosfera. Foi? Um outro ponto que eu quero que vocês anotem aí, por favor. Ponto 2. As usinas mais recentes, as usinas hidrelétricas mais recentes, são chamadas de usinas fio d'água. As usinas mais recentes são chamadas de usinas fio d'água. Fio d'água. Rio, água. Fio d'água. Água. O que são essas usinas fio d'água? São as usinas que têm um reservatório menor e outros atributos que diminuem o impacto ambiental. Toda usina causa um impacto, mas essas usinas fio d'água, elas acabam tendo um reservatório menor e acabam tendo outros atributos para diminuir os impactos ambientais. Exemplo, Santo Antônio e Jirau. Exemplo, Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira.